Nesse vídeo, vamos fazer uma recapitulação geral sobre painéis de indicadores, ou em inglês a palavra dashboard. Então, a minha ideia é repassar alguns conceitos com relação aos dashboards de uma forma sucinta e trabalhar a planilha que vocês têm para trabalhar sobre vendas, né, de confecções. Então, o que seria um dashboard ou um painel de indicadores, né? Para nós, um dashboard nada mais é do que uma forma de visualizar informações, né, de uma forma consolidada, em uma tela única. Eu posso ver mais de um indicador, então múltiplas informações, e também múltiplas dimensões. Eu vou falar um pouco mais sobre o que são dimensões. Em um dashboard ou em um painel de indicadores, nós temos normalmente fatos e dimensões. Os fatos são medidas, né? São informações mensuráveis. E as dimensões são categorias ou atributos. São perspectivas, a partir das quais a gente pode analisar uma ou mais informações, uma ou mais fatos. Pegando aqui a nossa planilha, que a minha ideia é trabalhar ela com vocês. Então, a gente tem uma planilha aqui que tem um conjunto grande de vendas, né? Quem baixar essa planilha do Polvo, provavelmente ela tem algum filtro. Pode limpar o filtro, a primeira parte aqui, vocês podem vir aqui em filtro, limpar o filtro, né? Eu já limpei o filtro aqui. Então, essa planilha, ela contém as vendas de uma loja de confecções, tem múltiplos produtos aqui, agasalhos, bermudas, camisetas, meias e assim por diante, de múltiplas categorias e múltiplas marcas e classes de produtos. Existem produtos em promoção e produtos regulares ou da coleção nova. E a planilha contém os custos unitários e o preço de venda de cada uma das unidades e a quantidade vendida por cada linha. Cada linha representa uma venda de um item com N quantidades. Tem também as devoluções e os descontos concedidos. Então, nessa nossa planilha aqui, a gente pode ver claramente que as categorias dos produtos, a sua marca, a sua classe, né? O canal por onde esses produtos foram vendidos, né? Representam dimensões de análise, são categorias ou atributos que a gente pode analisar. Eu posso ver volume de vendas por data, por categoria, por marca, por classe e assim por diante. E os custos, quantidades e preços de venda representam os nossos fatos, que são as medidas que a gente pode analisar. A gente compreendendo essas duas faces de um dashboard, dois componentes de um dashboard, né, a gente fica tudo mais fácil, fica tudo mais claro sobre como desenhar o dashboard ou o painel de indicadores depois. Então, a partir disso, a gente consegue ver que podemos fazer múltiplas análises em cima desses fatos, dessas medidas. Eu posso ver volume de vendas ou quantidades vendidas por marca, por categoria, por canal, posso combinar eles, posso listar produtos mais vendidos por volume de vendas, por quantidade de vendas, posso ver quais produtos se está dando um desconto maior, né, quais produtos são mais devolvidos, enfim, de quais marcas, de quais categorias, por quais canais, em quais datas, né? Então, a ideia de um painel de indicadores é justamente essa, é que a gente possa fazer muitas análises, né, de forma dinâmica. Eu posso combinar essas dimensões para obter as informações que podem ser relevantes para o negócio, para o assunto que se está analisando. Então, antes de sair construindo um dashboard, o primeiro ponto é identificar quais
atributos, quais dimensões são relevantes e quais medidas são relevantes para a gente poder trabalhar isso no dashboard, fica mais organizado o trabalho. Então aqui eu vou listar alguns para a gente poder trabalhar com eles. Quando vocês forem montar o dashboard de vocês, vocês podem fazer outras análises. Eu não vou esgotar aqui todas as formas de análise possíveis, né? Então, pode-se trabalhar com várias análises diferentes. Eu vou colocar algumas aqui como exemplo, só para vocês terem uma ideia de como se constrói o dashboard. Depois vocês podem seguir trabalhando. A ideia é que vocês criem as suas análises, não copiem somente as análises que eu colocar aqui, né? Então, claramente aqui, a gente pode ter aqui vendas, volume de vendas total, né, devoluções, vendas, e todas essas análises eu posso ter por valor ou por quantidade, né? Então a gente pode fazer essas análises, porque eu tenho aqui as quantidades na minha planilha, eu tenho as quantidades vendidas, as quantidades devolvidas, as quantidades que tiveram desconto concedido, né? E eu posso ter essas informações, posso analisar esses fatos, né? Esses aqui seriam os nossos fatos. Posso analisar esses fatos a partir das dimensões aqui eu posso obter essas informações por canal de vendas, por data. Aqui data ela pode ser por mês ou por ano, né? Veja que a gente tem a data completa aqui, nós podemos acrescentar campos à nossa planilha, eu já vou falar sobre isso para ter mais informações, né? E podemos ter por marca, por categoria e por categoria de produto, e por classe também. Podem existir outras análises a serem feitas, tá, pessoal? Aí eu gostaria que vocês pensassem nisso e encontrassem outras análises que possam ser feitas, mas vamos trabalhar com essas aqui. É sempre legal, antes de sair fazendo tabela dinâmica, antes de sair desenhando o dashboard, sempre legal fazer esse exercício e tentar analisar a sua planilha ou o seu conjunto de dados e verificar quais análises podem ser feitas. Ganha-se muito tempo com isso. Outra coisa que eu comentei com vocês aqui nas dicas do exercício, né? A gente vai usar tabelas dinâmicas, eu vou mostrar elas, e eu falei para vocês que vocês podem acrescentar colunas para obter informações agregadas ou também para desmembrar informações, né? Então aqui eu tenho, na minha planilha aqui, eu tenho o custo unitário, eu tenho o preço unitário de venda, mas eu não tenho o custo total de cada venda, né? Então aqui eu tenho 11 produtos vendidos aqui dessa linha aqui, da meia branca Adidas foram vendidos 11 unidades. Isso vai ter um custo total dessa venda que não está aqui. Então eu posso acrescentar campos à minha planilha, né? Como a gente fez esse exercício de verificar quais fatos são relevantes para nós, eu consigo olhar para a minha planilha e ver que falta algumas informações, ou se eu tiver algumas informações, facilita a construção do dashboard. Então eu vou construir aqui, vou criar duas colunas, vou chamar de custo total, veja que ele já formata ela como cabeçalho, igual às outras. E vou fazer uma fórmula para isso, sinal de igual, super simples, que eu vou pegar o quê? O custo unitário versus a quantidade de venda. Esse vai ser o meu custo total, certo? Menos, aqui eu já estou fazendo uma análise na planilha, menos a quantidade devolvida e vezes o custo unitário de venda. Por quê? Porque nós vamos ver que em algumas linhas a gente pode ter alguns itens devolvidos, como nessa aqui, ó, foram vendidas 11 e foi devolvida uma unidade.
né? Embora o valor de devolução seja diferente do preço de venda e do custo unitário, o que vale para contar o custo, aqui estou querendo chegar no custo total dessa venda, para essa loja, para essa empresa, né? Então, o que vale é o custo unitário. Então, o custo unitário versus a quantidade de venda menos a quantidade devolvida, né? Poderia até ter feito de outra forma. Poderia ter feito isso aqui como o custo unitário vezes, vou abrir um parênteses aqui, a quantidade de venda menos a quantidade de devolução. E vou fechar os parênteses. O mesmo valor. Posso arrastar isso aqui para baixo ou dar um duplo clique e ele vai calcular o custo de todas as vendas, então, que eu tive. E da mesma forma, eu posso fazer o total de venda. Né? O total de venda vai ser o quê? Vai ser o preço unitário de venda vezes a quantidade vendida, quantidade devolvida, vezes o valor de cada devolução, menos, se eu dei algum desconto, eu vou pegar a quantidade de itens que eu dei desconto e quanto de desconto eu dei para cada item. Então aqui eu tenho o total de venda dessa linha aqui, dessa venda. Então o total de venda foi R$ 199,00, o total de custo foi R$ 105,00. E assim por diante eu posso replicar a fórmula para todas as linhas. Veja que a partir disso eu consigo obter uma nova informação aqui, né? Eu poderia ter um fato a mais na minha planilha, né? Dentro desses fatos que a gente elencou aqui, eu posso ter também o lucro bruto. O que seria o lucro bruto? Seria o preço de venda total menos o custo total. Eu posso ter o lucro bruto por cada venda, que é o preço total de venda menos o que custou de total para a empresa. E a partir disso eu consigo ter o lucro bruto. Então, de uma forma bem rápida, bem simples, eu consegui deixar a minha planilha mais preparada com essas informações aqui que vão ser muito úteis para a construção do nosso dashboard. A mesma forma aqui com relação às datas de venda, eu posso criar colunas aqui e posso trabalhar com o ano e posso trabalhar também com o mês. Por quê? Porque depois eu posso querer fazer análises de vendas por mês e vendas por ano e fica mais fácil se eu tiver valores discretos aqui para ano e para mês. A planilha tem vendas de 2019 e 2020, né? Então vendas de praticamente todos os meses dos 2 anos, né? E eu posso pegar e extrair essa informação a partir das funções ano. Opa, não coloquei aqui a célula. Posso colocar a função ano para extrair o ano dessa data. Eu vou formatar como número. Formatei como número, tirei as casas após a vírgula, e a mesma coisa eu posso usar a função mês do Excel para extrair o mês dessa data também e vou formatar ela como número também. Então, com isso, eu consigo obter, selecionei as duas células aqui no final dou um duplo clique, ele replica a informação para toda a planilha. Então, aqui eu tenho todos os meses em que ocorreram vendas e tenho os anos em que ocorreram vendas. Isso aqui, na hora de montar as tabelas dinâmicas, também facilita bastante o trabalho. Então, a partir disso, vocês conseguem ver que a gente preparou um pouco melhor a nossa planilha. Agora nós temos os valores consolidados para trabalhar eles melhor. No próximo vídeo, vamos começar a trabalhar com as tabelas dinâmicas e avançar na construção do dashboard.